Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IDCcast. Hoje estou com um convidado maravilhoso, né? Mas antes disso, prazer, meu nome é João, sou diretor administrativo do Instituto Débora Cristina. E o convidado de hoje vai falar de um tema extremamente importantíssimo, que é o Setembro Amarelo. Então, fiquem ligados, não saiam daí, que a gente já volta. Hoje nós temos a alegria de receber ele, o William, além de psicólogo do Instituto Débora Cristina. Ele é enfermeiro da saúde mental, tem um trabalho incrível sendo realizado, tanto no Instituto aí, também fora dele, com a enfermagem. E eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre como é o seu trabalho, o que te fez, né, chegar e encarar esses dois mundos, né, tanto o da enfermagem quanto da psicologia, e conhecer mais um pouquinho sobre você. É um prazer imenso ter você aqui, falando sobre um tema que hoje é muito mais importante do que vinha sendo há um tempo atrás. Vem crescendo muito a preocupação, a prevenção, o cuidado que as pessoas têm com esse tipo de tema. E eu queria saber um pouquinho mais de você. É um prazer. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Eu quero agradecer ao Instituto Débora Cristina, né, onde eu me sinto em casa, atendo aqui. E para mim está sendo uma experiência muito bacana poder participar aqui do IDCcast. Bom, eu iniciei a minha carreira na área da saúde como enfermeiro, né? Isso daí lá em 2016, me formei em 2015 e nesses longos anos de enfermagem, estando dentro de hospitais, trabalhando nos serviços de home care também, que eu atuei, em setores fechados como UTI, eu fui caminhando também para a área dos cuidados paliativos, né? E como enfermeiro em cuidados paliativos, atendendo em cuidados paliativos, eu notava o sofrer do indivíduo, da família, e eu percebi que eu precisava de algo a mais, né? Então eu fui e fiz a graduação em psicologia. E dali em diante foi a minha segunda paixão, né? E aqui estou, trabalho tanto como psicólogo e enfermeiro. Legal. E na área da psicologia, qual é a área que você mais se identifica, assim, atende só adultos ou também pega crianças? Qual é a área que você mais se identifica na área da psicologia? Tá. Hoje, eu atendo tanto adultos quanto crianças e adolescentes, né? É claro que cada um com as suas particularidades. Porém, as crianças eu me identifiquei muito mais quando eu passei a atendê-las, né? Então, a gente tem hoje uma forma de diagnosticar, né, muito mais precisa. E a atuação conjunta, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, médico, fisioterapeuta. Então, toda a atuação nessa equipe multidisciplinar que a gente consegue conquistar ganhos com essas crianças, que eu falo, né, é o futuro da nossa nação, né? A gente tem que cuidar bem deles, né? Bastante. E a gente podendo prover uma autonomia, né, para essas crianças que necessitam de algum atendimento, isso daí é muito satisfatório. É legal que você tocou no ponto das crianças, né, e o futuro, e o tema é muito propício para essa questão, até porque a gente vê que o tema suicídio ele vem ganhando muita popularidade no ambiente escolar. Então, é uma forma da gente prevenir que as nossas crianças, o nosso futuro, se perca nesse sentimento que pode ser observado com muita antecedência e ser revertido, né? A gente conseguir fazer com que isso não ocorra. E com isso eu venho introduzir, né, o tema. Muita gente já ouviu falar sobre o Setembro Amarelo, mas não sabe como ele começou, como que esse movimento, essa campanha começou. E eu gostaria que você explicasse de forma simples, até porque o nosso público é um público que talvez não entenda muitas palavras técnicas, obviamente, mas de forma simples para as pessoas entenderem o porquê desse movimento e a importância dele. Tá. O Setembro Amarelo ele teve o seu início lá nos Estados Unidos, né, quando o Mike M., um americano, ele se suicidou e ele tinha um Mustang amarelo, né? E aí ficou denominado até Mustang do Mike. Aqui no Brasil, tanto a Associação Brasileira de Psiquiatria quanto
o CFM, o Conselho Federal de Medicina, instituiu a data o mês de setembro, dia 10 de setembro, como algo para chamar a atenção da população sobre essa temática, né? Então, a nível mundial, a OMS nos traz como dado que mais de 700 mil pessoas evoluem a óbito por autoextermínio, né? Então, é muito importante a gente dar ênfase a essa temática, né? E poder se aproximar mais da população que está adoecida. Isso é muito importante, até porque a gente já vive numa sociedade onde as pessoas estão tendo menos compaixão de tentar entender o problema do próximo. E aí é onde entra uma pergunta que é bem pessoal minha, até para entender. Antigamente, a gente sempre teve muito a questão de pessoas não acreditarem em certos problemas que eles não trazem, vamos dizer, sinais. Então, por exemplo, muita gente não acredita na depressão, muita gente não acredita que a pessoa possa ter esses tipos de pensamentos. Então, o fato de eu expor um problema, falar sobre o problema, e isso atrapalha, você acredita que incentiva mais as pessoas que estão com esse tipo de problema a cometerem o ato de suicídio, ou você acredita que falar do problema é uma forma de incentivar com que a pessoa sinta força de procurar ajuda, de ir atrás de um profissional da área para poder começar a se tratar, a se cuidar e ter uma vida saudável? Tá. Primeiramente, é um mito que falar de suicídio você vai instigar as pessoas que pensam em suicídio a cometerem um ato, tá? Isso é um mito. Eu vou dar um exemplo aqui, vou te usar como exemplo até. Se você tem um problema pessoal que está te afligindo muito, você não gostaria de ser acolhido por uma outra pessoa? Com certeza. E ter um acolhimento sem julgamentos? Sim. Isso iria diminuir sua pressão psicológica, concorda? E às vezes até achar uma saída. Exatamente. Assim é na cabeça da pessoa que pensa em suicídio, tá? É claro que a gente tem que tomar cuidado, tem que ser extremamente zeloso e responsável ao falar de suicídio, tá? Mas não significa que abordar a campanha, abraçar a campanha, levar a campanha para toda a população e falar mesmo sobre isso, que vai instigar. Isso é mito. Isso é muito importante até para vocês que estão nos assistindo entender um pouco também que às vezes, se você está vendo que aquela pessoa está tendo algum tipo de comportamento diferente, você tem autonomia para chegar lá e ainda eu acredito que deve ser obrigação você parar e falar assim, poxa, está acontecendo alguma coisa, precisa conversar, eu tenho um ombro amigo aqui. Eu acho que é o que falta hoje nas pessoas, principalmente eu que trabalho hoje com criança também, eu vejo muito isso, a falta de cuidado, sabe? Você vê o amiguinho ali e a pessoa passa despercebida. Eu vejo muito isso. E na minha época não era assim. A gente brincava, zoava e tudo mais, mas, obviamente, quando a gente via uma pessoa triste, a gente parava, pessoal, não tá bom, não tá legal. E isso também aliviava. E aí é justamente que eu entro nessa pergunta. Por que é tão difícil identificar os sinais de sofrimento? Por que as pessoas não conseguem, né, externar esse tipo de situação? Porque, como a gente falou, poxa, se eu estou com um problema, eu gostaria de passar ele para frente para justamente ter uma saída ou algo do tipo. Como que faz para a gente prestar atenção nesses sinais, conseguir identificar, e o porquê é tão difícil da pessoa externar o seu sofrimento? Tá. Falar sobre saúde mental, principalmente falar sobre a debilidade da saúde mental, ainda, infelizmente, é um tabu, né? E eu não estou falando de um tabu especificamente do Brasil, isso daí é a nível mundial, né? Muitas pessoas acreditam que adoecer psiquicamente causa algum tipo de vergonha, né? Mas todos nós estamos suscetíveis, né? Então, hoje a vida é muito corrida. Num experimento que eu até fiz recentemente, a gente senta para comer alguma coisa, as pessoas estão no celular, pouco se olham, pouco se falam, né, hoje em dia. Então,
tudo isso, eu vou chegar até na Não, sua resposta. a gente quer ouvir a história correta. Então, tudo isso, aos poucos, vai minando essa interação social, né? Então, telefone hoje em dia, as pessoas estão no telefone o tempo inteiro, né? Ou seja, a rede social deixou de ser ali no meio ambiente e passou a ser numa tela. Né? Desculpa cortar, mas inclusive é o que muito acontece hoje. Às vezes a pessoa ela prefere fazer um post na internet onde ela sabe que talvez não será correspondida, do que talvez abrir a porta do quarto, entrar no quarto dos pais, caso seja acessível, porque muitas vezes não tem a acessibilidade de você ter uma conversa com os pais, isso também pode gerar até o pensamento, mas se você tiver a oportunidade, do que conversar olho a olho com uma pessoa de verdade. Então as pessoas elas estão muito focadas no virtual, no que não é material, não consegue ter o sentimento, a troca, a intensidade que tem uma conversa entre duas pessoas pessoalmente. Exato. É assim, voltando lá na sua primeira pergunta, a introspecção, né? Então, por que é difícil identificar? Depende muito. Vamos falar de rede de apoio. Se é uma família que está muito próxima, né, a esse indivíduo que está sofrendo, vai identificar algumas alterações do padrão comportamental, tá? Esse é o primeiro ponto. Identificou, é acolher, né? É perguntar, olha, o que está acontecendo, né? E investir nessa aproximação, né? Se não existe, se já é de base, né, familiar não ser muito próximo, mas no seio familiar existe, lógico, o amor, né, a preocupação, o carinho, é quebrar essas barreiras, né, e com jeitinho abordar a pessoa, né? O não, né? Você já tem. Você já tem. A pessoa, inicialmente, talvez ela se mostre um pouquinho rígida em querer falar sobre isso, né? É o íntimo dela. E para você trazer o seu íntimo, externalizar o seu íntimo, é muito delicado, né? Mas investir nisso é o primeiro passo, tá? O segundo passo é, se houver a necessidade, se você vê que ali a rede de apoio não está sendo suficiente, ajuda profissional. Então, psicólogo, às vezes o psiquiatra se faz necessário também, porque às vezes precisa entrar com alguma ação medicamentosa, né? Então, por isso, da atuação da equipe ali, desses profissionais, conjuntamente, pode viabilizar um tratamento e um prognóstico mais satisfatório, tá? Falar de estabilização é o primeiro ponto que a gente pode conseguir num tratamento. Então, a gente estabiliza o quadro, tá? E dali em diante, com psicoterapia, com o uso adequado do medicamento, visitas regulares com o psiquiatra, porque às vezes ou precisa mudar o medicamento, posologia, a miligramagem daquele medicamento. Então, tudo isso daí, o psicólogo também tem que estar atento, né? Porque é uma questão não só da abordagem dentro do consultório, entender um pouco sobre a questão medicamentosa e o contexto social, isso daí é muito importante. Isso abre a mente da gente em várias situações que talvez a gente já tenha passado e não se atentou. E uma curiosidade minha obviamente, qual é a forma correta, caso eu identifique alguém que está diferente, isolado, você percebe que não é a mesma pessoa. Como que eu chego? Tem uma forma de você chegar sem invadir, sem fazer com que a pessoa se sinta constrangida ou algo do tipo? João, isso é muito relativo. Vai de pessoa para pessoa, né? Se é uma pessoa que ela se sente à vontade com você, muito provavelmente ela vai se abrindo aos poucos, né? Agora, se é uma pessoa que já tem barreiras com você, vai ser um pouquinho mais delicada essa aproximação. Mas você tendo identificado isso, significa que você se importa com a pessoa, né? E significa também que você é próximo a essa pessoa. Então, vai criando meios de quebrar esse tabu, essa lacuna, barreira, né? Esse espaço entre você e a pessoa,
e vai abordando, vai vendo o que a pessoa gosta. Por exemplo, uma pessoa que ela se transformou em anedônica, tudo que dava prazer para ela passa a não ter mais prazer, não fazer mais sentido. Então, é uma pessoa que gostava de ir para o trabalho, é uma pessoa que gostava de estudar, passear, tinha relacionamentos bons. E aí, do nada, essa pessoa começa, por espontaneidade, ir se privando dessa vida, né? E aí, é tentar ir reinserindo essa pessoa de novo nesse contexto, né? Então, seria a primeira sugestão. Isso é importante, principalmente no quesito conhecimento. É uma coisa que a gente sempre tem que estar todos os dias querendo, tendo sede de adquirir, e não só para questões profissionais, mas para assuntos tão delicados assim, porque às vezes pode ser um familiar tão próximo e a gente nem não é por falta de vontade, mas às vezes a gente nem percebe por conta da correria ou algo do tipo, e é um tema muito importante de saber lidar com ele, como chegar, como se portar, como entender o próximo, principalmente se é em casos de medicamentos. Então, assim, tem muitos medicamentos que podem mudar o humor, o sono, e às vezes a gente, na correria do dia a dia, acaba não se atentando a esses tipos de sinais. E como enfermeiro, a gente sabe que os hospitais são loucuras hoje, né? Entra e sai, é paciente que está em estado terminal, é paciente que está recebendo uma notícia negativa que talvez não esperava. E você já viveu alguns desses tipos de situações muito delicadas, e eu gostaria de saber, se puder, né, contar uma experiência, obviamente, dentro da ética, né? A gente sabe que é um tema muito complicado, mas uma experiência delicada que você já teve no hospital, e qual o que o sistema de saúde faz para melhorar esse tipo de situação, né, de prevenção, para que diminua mais a questão do suicídio. Tá. A vivência dentro do hospital, a partir do momento, eu costumo dizer que a partir do momento que você pega o plantão até o término desse plantão, loucura. Tudo é delicado, né? Porque você lidar com a saúde do outro é delicado, né? Então, você está lidando com o ser humano, às vezes não, né? No pior momento da vida dele. Ele está indo ali porque ele está com algum desconforto, está com alguma dor, né? Seja algo psicológico, às vezes o que o psique não dá conta somatiza para o corpo. Então, a gente pode ter questões multifatoriais dentro do hospital, né? Sim, já tive a oportunidade de acompanhar pacientes que tentaram o autoextermínio, né? Mas que, com a atuação conjunta dentro do hospital, e é muito bacana, muito legal falar que dentro do hospital, quando a gente vê a família participativa, a gente já consegue entender a cinemática do que é em casa, pelo menos um pouquinho, né? Então, quando a família é muito participativa, é um elo muito forte e satisfatório, e ajuda muito no tratamento, né? Principalmente dessas pessoas que estão fragilizadas psiquicamente. No Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, que é maravilhoso, né? Tanto na teoria quanto na prática. Eu falo isso justamente por ter atuado no Sistema Único de Saúde. Então, o próprio Setembro Amarelo, ele é propagado dentro das instituições públicas de saúde, né? E os profissionais, profissionais que atuam nesse segmento, vêm tendo treinamentos recorrentes justamente para saber como abordar e como acolher, tá? O que acaba sendo ainda também um tabu para nós profissionais de saúde. Poxa, como que eu vou abordar essa família? Como eu vou abordar essa pessoa que está muito fragilizada, né? Então, com estudos, hoje nós temos a suicidologia, que é um estudo para suicídio, né? Então, aborda muito bem essa temática. Então, é muito funcional. O próprio Setembro Amarelo já condiz aí a preocupação da questão, né, da saúde em relação a isso. Mesmo porque passou o suicídio, devido aos seus números expressivos, passou a ser um problema de saúde pública, né? Então, é um olhar do governo,
da hierarquia governamental para a população. Focar nesse tema. E já entrando nessa questão da prevenção, a gente sabe que a psicologia, ela antigamente sofria muito preconceito. As pessoas tinham receio de procurar um psicólogo, achando que as pessoas iam chamar ela de louca. Não tá fazendo psicologia porque tá ficando biruta, ou tá com depressão, algo do tipo. E hoje a gente vem, na prática, vendo que a psicologia ela é algo preventivo. A gente procura antes, né, do problema e não posteriormente ao problema. Qual a importância de buscar ajuda antes? Tá. Geralmente as pessoas elas deixam para o último momento, né, quando já não estão aguentando mais. Se a gente toma como um cuidado particular nosso, poxa, eu vou me cuidar, é como ir para a academia, né? Você se preocupa com o seu corpo, né? E você fazer psicoterapia, você está se preocupando com a sua mente, né? Mente não dissocia de corpo. Lembra que eu falei da somatização? Aquilo que a cabeça não dá conta, que o psique não dá conta, somatiza para o corpo, né? Então, esses cuidados, é uma sugestão, até não por ser psicólogo, mas para quem puder fazer hoje, eu entendo que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de serviço, né? Mas quem puder fazer no Sistema Único de Saúde, por exemplo, tem a abordagem que é em grupo, isso daí facilita, ajuda bastante, atinge um número razoável ali de pessoas, né? E tem também os atendimentos particulares, né? Isso é muito perfeito, né? A questão de a psicologia sempre tentar achar uma forma confortável para o paciente conseguir soltar, externar aquilo que está fazendo mal para ele. Então, assim, é terapia em grupo, é terapia, às vezes, de forma adaptada para o tipo de paciente. E isso é muito legal. Mostra o cuidado o cuidado e a importância que a mente tem para o nosso corpo. É o que você falou, se a mente não funciona, o resto do corpo também deixa de funcionar. Exatamente. Se você está ansioso, por exemplo, tem gente que desconta na comida, tem gente que perde a fome, né? Você está estressado, tem gente que tem até rush cutâneo, aquela vermelhidão, coceira. De alguma forma o corpo manifesta dores no estômago, né? Então o corpo ele vai reagir de alguma forma, né? Então a mente ela é o que vai coordenar, né? Sistema nervoso, então vai coordenar o seu corpo, né? Então quanto mais você se preocupar com a sua mente, mais cedo, inclusive, melhor será, porque assim a vida ela traz desafios diários, né? Só que nem sempre a gente está pronto para esses desafios, né? E ter alguém para te acolher sem julgamentos, isso daí é muito funcional, ajuda bastante, é descompressivo, né? Então, eu sugiro para quem puder fazer... Quanto antes, né? O quanto antes. E falando sobre a questão do apoio, obviamente, profissional, dessa forma, eu gostaria de saber como poderia ser o apoio familiar, né? Quais seriam as atitudes que os familiares deveriam ter quando se tem uma pessoa, um familiar dentro da família que possui algum problema psicológico, seja ele a questão do pensamento suicida ou depressão ou qualquer outro tipo de problema psicológico. Como deveria ser esse apoio, né, familiar? Tá. O diagnóstico, né, a gente tem alguns diagnósticos que predispõem, por exemplo, o que a gente está abordando aqui, que é o suicídio. Então, depressão, transtorno afetivo bipolar, algum outro transtorno opositor, desafiador, né? Isso quando caracterizado de forma grave, tá? Porque causa sofrimento. E tudo aquilo que causa sofrimento, de alguma forma, vai se manifestar, né? Em relação à família, é o que eu falei. O acolhimento da família sem o julgamento é o melhor passo a se tomar, tá? A se dar. E quando se conquista a confiança dessa pessoa a ponto dela externalizar, conversar, colocar para fora, mas não substitui
o atendimento profissional, tá? Porque se chegou nesse ponto é porque tá causando muito sofrimento. E é como você falou, né? É uma equipe multi. E nessa equipe multi inclui a família. Então não é porque você tem um apoio familiar perfeito, vamos dizer, sem cobrança, sem julgamento, que você não vai procurar um olhar profissional do psicólogo, do psiquiatra e assim sucessivamente. E isso é muito importante para todos vocês que estão nos assistindo. É um tema que eu acredito que daqui para frente vai ser cada vez mais pautado, principalmente por esse tema está chegando muito na nossa juventude. E é como a gente falou lá no início do programa, que a nossa juventude é o ouro que nós temos. Então, se não dermos atenção o mais rápido para esse tipo de tema, a população acaba, porque é o que você falou. Problemas vão ter para a vida inteira. E daqui para frente, os problemas estão sendo piores do que lá atrás. Porque se a gente for olhar para trás, pegar os nossos pais, os nossos avós, raramente eles tinham esse tipo de pensamento. Raramente eles tinham esse tipo de problema. Óbvio, a tecnologia veio aí, deixou as pessoas mais introspectivas e tudo isso vem acarretando em sérios problemas psicológicos. Eu, particularmente, sou contra dar telefone para criança. Quando eu tiver meu filho, eu vou, como meu pai fez, levar para jogar bola, brincar, socializar. Mas, infelizmente, é uma tecnologia que vai estar acessível cada vez mais para as crianças mais novas. E eu gostaria, para encerrar, né, que você deixasse um conselho para quem está ouvindo a gente agora, e que talvez esteja tendo esse tipo de pensamento ou esteja passando por algum tipo de problema psicológico e que ainda não teve a oportunidade de conversar, de ouvir, de ser acolhido, que você fale um pouquinho mais sobre a questão dessa importância de procurar, às vezes deixar até um conselho, porque às vezes numa palavra, num insight, a pessoa pode tomar a atitude de, poxa, vou me cuidar. Acho que era o que faltava para eu procurar ajuda, conversar e tudo mais. Então, fique à vontade para dar o conselho de forma sem tempo para falar. Pode falar tudo o que quiser. Acho que é um tema que não tem que ter pressa para ser falado. Eu costumo dizer que psicólogo não dá conselho, né? Então, é assim, para você que está acompanhando e está em algum sofrimento, busque ajuda. A vida, ela está acima de qualquer valor. Então, minar a sua própria energia para as problemáticas do dia a dia é muito desgastante. Então, quanto mais cedo você buscar auxílio, tire de si essa questão tabu sobre a saúde mental. Quanto mais cedo você buscar atendimento, mais precocemente vai ser instituído um tratamento, né? E mais rapidamente a gente vai buscando a estabilização. Tem alguns casos até que lá na frente, se chegar numa situação medicamentosa, é possível ir trabalhando o desmame no melhor momento, né? Então, quanto antes você buscar auxílio profissional, melhor. É isso aí, né? Eu acho que está mais do que claro a importância desse tema. E para os pais, para os coleguinhas de escola, seja uma pessoa que incentive os seus filhos, amigos, parentes, a dar uma atenção maior para esse tipo de problema. A gente sabe que, óbvio, para nós, tem problemas que aparentam ser mais importantes. E a gente acaba esquecendo que não adianta você ter tudo na vida e, no final, não ter saúde para poder aproveitar, né, de tudo que você conquistou. Então, foi uma conversa muito importante, esclarecedora. Eu quero muito agradecer a sua presença, disponibilidade, poder compartilhar todo o conhecimento que você tem. E você que talvez esteja passando por esse problema e está até aqui até agora, ouvindo a gente, ouvindo toda essa gama de conhecimento do William, que é um psicólogo exemplar. Eu acredito que é maravilhoso ter esse tipo de conversa. Entre em contato com o CVV, né, pelo número 188, ou se sentir necessidade de acompanhamento,
saiba que aqui no Instituto ele estará presente. Ele, como vários outros profissionais, temos praticamente quase todas as áreas aí relacionadas à saúde mental. E isso é muito legal, até porque é o que a gente falou, a equipe multi é muito importante. Então você encontra tudo isso aqui no Instituto Débora Cristina. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Eu que agradeço.